Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe e te ilumine e que a paz do Senhor traga um refrigério sobre a sua alma, sobre a sua vida. O Senhor que te cura, o Senhor que te liberta, o Senhor que te sustenta. Em nome de Jesus, Senhor, oramos, Pai, por essas vidas que estão no leito da enfermidade, essas almas que estão abatidas, Pai Santo, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão de nós, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mover agora e quebrar toda a natureza das trevas, levantar essas almas desse leito, que haja cura agora em nome de Jesus, que haja paz dentro deste lar, que toda esta aflição, meu Deus, que está na alma deste homem e desta mulher, meu Pai, que a Tua paz venha e renove em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, só o Senhor para trazer a paz, só o Senhor para nos dar a paz, amém? Glória a Deus. Aqui no livro de Lucas 4, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, ensinava aos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Exclamou em alta voz, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele sem se fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam um com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Tremendo, né, meus irmãos? Jesus estava ensinando em todo o tempo. E ele desceu a Cafarnaum da Galileia, ensinava aos sábados. Todos ali se admiravam da sua doutrina, porque a palavra era com autoridade. Esta autoridade que Deus quer na vida do cristão, autoridade, precisamos ter esta autoridade. A autoridade, ela precisa ser exercida contra o pecado. A autoridade precisa ser exercida contra toda a iniquidade. Nós precisamos usar a autoridade com nós mesmos, para nós mesmos. Não podemos deixar mais o pecado ter domínio sobre nós. Precisamos ter esta autoridade em nossas vidas para não deixar mais o mal habitar em nós. Primeiro que a autoridade tem que estar na vida do crente. E o crente usar desta autoridade para a sua própria vida. Glória a Deus. Uma autoridade que não vai deixar mais a iniquidade, as más conversações, a maledicência. Não vai deixar mais os sentimentos atribular o seu coração, nenhuma maldade dentro do seu corpo. O crente com autoridade, glória a Deus, ele tira a trave do seu olho. Ele tira exatamente todas as coisas. O mais importante aqui era a autoridade que Jesus tinha para usar a palavra de Deus. Jesus usava a palavra de Deus, a palavra do Pai, porque Jesus dizia: a palavra que eu vos falo não é minha, mas do Pai que me enviou. E Jesus tinha essa autoridade para falar do Pai. Jesus falava do Pai com ousadia. Jesus falava do Pai porque recebeu do Pai a autoridade. E nós, como cristãos, meus irmãos, recebemos de Deus em Jesus toda a autoridade, todo o poder que Deus deu a Jesus. Ele nos entregou e Ele nos deu autoridade para que com esta autoridade, meus irmãos, precisamos falar exatamente com esta ousadia, com esta autoridade. Precisamos viver
O cristianismo com esta autoridade, meus irmãos, ter esta autoridade, glória a Deus, não andar de qualquer jeito no reino de Deus, mas andar no reino de Deus crendo e sabendo que Deus nos estabeleceu exatamente nesta autoridade para o servirmos, e temos que falar com esta ousadia. Nós vemos que ali estava na sinagoga um homem que tinha espírito de um demônio imundo, exclamando em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha que tremendo, meu irmão. Na sinagoga tinha um homem de espírito imundo, mas quando a autoridade do crente, quando o poder de Deus e a autoridade do crente, glória a Deus, quando o crente anda na verdade, na justiça de Deus, e quando ele exerce essa autoridade, meus irmãos, nós vemos a manifestação das trevas. Nós vemos a manifestação exatamente como Jesus estava na sinagoga. Ele estava na sinagoga e ali havia um homem endemoniado, com espírito imundo. Nós vemos que quando a luz, ela está, meus irmãos, as trevas exatamente se manifestam. As trevas se manifestam no meio da luz, meus irmãos. E eu digo, muitas vezes as pessoas não estão entendendo porque esta manifestação das trevas contra a nossa vida. Meus irmãos, aonde a luz está, ela desmascara as trevas. Aonde o poder do Espírito Santo está, meus irmãos, ela desmascara as trevas. Nós podemos estar no oculto, nós podemos estar no lugar mais longínquo que possamos estar da palavra de Deus. Talvez muitos estão a uma distância muito grande, como nós temos aqui irmãos que estão lá do outro lado, irmãos até na China que ouvem a rádio, no Japão que ouvem a rádio, meus irmãos, em lugares muito distantes, na África. Mas quando Deus fala, meu irmão, você pode estar no mais profundo do abismo, porque o Espírito Santo faz a sua palavra chegar até lá e despertar no teu coração para dizer que é tempo exatamente de tirar este mal que está na tua vida. Lá na sinagoga, no qual Jesus estava, em Cafarnaum, na cidade da Galileia, havia um homem com espírito imundo. Mas quando Jesus começou a pregar com autoridade, aquele demônio se manifestou. Aquele demônio se manifestou. E eu digo, meu irmão e minha irmã, não importa onde você esteja, quando o poder de Deus, quando o poder do Espírito Santo exatamente entra na tua vida, ele manifesta o mal que tem que sair. Quantas pessoas têm que tirar ainda do dentro do seu coração a maldade, tem que tirar exatamente os sentimentos. Quantos irmãos aí que precisam ainda tirar essa cobiça do seu coração? Quantos irmãos precisam tirar esse desejo imundo da prostituição? Esse desejo imundo que você fica toda hora numa pornografia. Meus irmãos, precisamos tirar esse desejo, porque eu digo, toda vez que você tem um desejo e acaba exatamente se prostituindo, meu irmão, minha irmã, é tempo exatamente de ouvir o que Deus tem para falar para você, meu irmão. Você está aí ouvindo, não importa onde você esteja, mas Deus está falando que como aquele homem estava na sinagoga, ali, mas se manifestou aquele espírito imundo. E eu digo, tem coisas imundas que Deus quer tirar da nossa vida e nós precisamos tirar. Jesus libertou aquele homem daquele espírito imundo. Aquele espírito imundo saiu da vida daquele homem. E eu digo, tem tanta coisa imunda que está na nossa vida que nós precisamos tirar ainda. Meus irmãos, não podemos aceitar
mas nós, como cristãos, nós temos que ter uma vida santa, nós temos que ter uma vida de zelo. Não cabe mais o cristão estar na fofoca, na maledicência. Meus irmãos, porque eu digo a maledicência é como exatamente um espírito imundo que amaldiçoa as vidas, amaldiçoa as almas. Meu irmão, toda vez que nós falamos mal, toda vez que nós realmente julgamos as vidas, nós estamos amaldiçoando. Nós não podemos dar lugar para o diabo. Nós temos que perseverar sempre, perseverar na doutrina de Cristo, meus irmãos. O inimigo, ele arma cilada em todo momento. Satanás, ele arma cilada, e os crentes despreparados, inconstantes, eles vivem no altos e baixos, mas nós precisamos estar sóbrios. Jesus era sóbrio em todo o tempo, aleluia, e ele diz para nós: sede sóbrios, sede vigilantes, o vosso adversário está ao vosso derredor. Nós precisamos perseverar na doutrina de Cristo, nós precisamos perseverar nesta unção que nos foi dada pelo poder, pela palavra de Deus, meus irmãos. Precisamos ouvir a palavra e exercer esta autoridade pela palavra. Nós precisamos entender e preparar o nosso coração. A Bíblia diz em todo momento para a gente estar perseverando. Perseverar na doutrina de Cristo. Perseverar na oração. Glória a Deus. Precisamos perseverar, meus irmãos. Precisamos perseverar. Temos que passar pela luta, temos que passar pela prova, mas temos que ter paciência e perseverar. Nós só vamos conseguir andar com o Senhor se nós buscarmos esta paciência, se nós buscarmos esta perseverança. Nós temos que ter a paciência, meu irmão. Glória a Deus, porque a paciência ela nos leva à perseverança, porque a palavra diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, que o crente ele tem que estar revestido desta autoridade de Deus, essa autoridade que o Espírito Santo nos dá, porque a própria palavra diz que ele não nos deu um espírito de escravidão, mas ele nos deu um espírito de ousadia. Temos que ser ousados, meus irmãos, com a palavra de Deus. Temos que colocar a palavra de Deus dentro de nós e sermos ousados para falar da palavra de Deus. Temos que ser ousados para falar contra o pecado. Temos que ser ousados para falar contra a injustiça. Temos que ser ousados, meus irmãos. Nós precisamos perseverar na doutrina de Cristo, meu irmão. Precisamos perseverar na doutrina de Cristo, porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Prevaricar, meu irmão, quer dizer fugir ao dever, faltar por interesse ou má fé aos deveres do seu cargo. Nós recebemos um cargo, eu e você recebemos um cargo, glória a Deus, e precisamos exercer esse cargo com autoridade, porque a autoridade é crer naquilo que está escrito e exercer essa autoridade. Precisamos perseverar. A Bíblia é muito tremenda, né, meus irmãos? Lá no livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz assim: se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, por sua vez, nos negará. 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Meus irmãos, tremendo, né? Essa perseverança, glória a Deus. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Olha que tremendo, meu irmão e minha irmã.
A palavra diz que nós reinaremos com Cristo, nós reinamos com Cristo, glória a Deus. Porque, meus irmãos, se andarmos com Ele, como na luz Ele está, se andarmos na luz, se andarmos com esta unção do poder do Espírito Santo, nós temos o quê? O reino de Deus, nós temos a unção de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos esta autoridade delegada de Jesus que nos deu. Eis que vos dou autoridade, glória a Deus. A autoridade que nos é dada é para exatamente fazer o que Jesus fez. Jesus mandou aquele demônio sair daquela pessoa e ele saiu. Meu irmão, minha irmã, nós temos que andar com esta autoridade, revestido desta autoridade, para orarmos exatamente contra as hostes espirituais da maldade e desfazermos todas as obras do mal, porque esta autoridade já foi dada por cristão, esta autoridade, este poder já foi dado por cristão, meu irmão, glória a Deus. O Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu digo, tem muito cristão fraco, mas o Senhor está dizendo: levanta, se revista desta autoridade que Jesus já te deu, glória a Deus, persevera nesta doutrina, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não se entregue, meu irmão. Nós não podemos se entregar em momento nenhum, não podemos deixar a fraqueza, não podemos deixar esse desânimo estar na vida do cristão. Porque é um cristão cheio do poder da glória de Deus, meu irmão. É o Senhor que o renova, é o Senhor que o levanta. Meus irmãos, nós podemos estar velhinho, fraco. Mas quando o Espírito Santo, meu irmão, nos toma, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, glória a Deus, aleluia. É o Espírito Santo. Por isso que o cristão tem que estar revestido deste poder, desta glória, desta unção do Espírito Santo. Aleluia, porque Deus te renova, Deus te dá força, Deus te dá ânimo, porque os jovens correrão e se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Meus irmãos, espera no Senhor, porque o Senhor te dá força, o Senhor te dá ânimo, o Senhor te dá virtude, o Senhor te dá exatamente esta unção poderosa, glória a Deus, é pela fidelidade, glória a Deus. Precisamos perseverar, estar cheio desta unção, cheio deste poder. A palavra que nós precisamos colocar dentro do nosso coração é uma palavra de perseverança. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e visto que o Senhor, meu irmão, glória a Deus, moveu na vida de Jó. Deus moveu na vida de muitos homens que perseveraram, meus irmãos, professando a fidelidade em Deus. E nós precisamos, meus irmãos, continuar professando o nome do Senhor em todo momento. Precisamos estar cheios desta unção do poder de Deus em todo momento. Glória a Deus, aleluia, porque o meu justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, meus irmãos. Nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. É tremenda esta palavra, quando o Senhor diz que nós vivemos por fé e não por vista. Aleluia, glória a Deus, vivemos debaixo desta unção poderosa de Deus, aleluia, e precisamos estar perseverando, porque perseverar, meus irmãos, ela nos traz o prêmio da salvação. Quantos homens de Deus, meus irmãos, que nós vemos na palavra, nas escrituras sagradas, que perseveravam. Se nós pegarmos Caleb e Josué, glória a Deus. Caleb foi um homem que perseverou em todo momento. Ele guardou a palavra de Deus, ele guardou a promessa de Deus e ele perseverou em seguir o Senhor, glória a Deus. Ele e Josué, e Caleb permaneceu fiel, glória a Deus, e recebeu integralmente a herança que lhe foi prometida. Meus irmãos, eu digo, ainda que demorou alguns anos para Caleb receber,
Caleb só recebeu Hebrom depois de 45 anos, meus irmãos, de Moisés ter prometido, aleluia, que lhe daria as terras prometidas. Nós vemos que Caleb só recebeu Hebrom depois de 45 anos. E ele perseverou, e ele esperou, e ele recebeu a bênção de Deus. Eu digo, meu irmão, glória a Deus. Muitos pensam que a bênção de Deus é instantânea. E muitas vezes Deus tem que trabalhar no nosso ser. Deus tem que mover muitas coisas da nossa vida, meus irmãos. Aleluia. É tremendo como Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que já estamos prontos, que já estamos aptos. Mas quando o Senhor nos permite ser provado, nós vemos que estamos cheios de falhas ainda, meus irmãos. Estamos cheios de falhas e precisamos perseverar, porque Deus está nos preparando para nos levarmos exatamente como uma noiva para encontrar com o noivo. O Senhor está nos preparando exatamente como uma noiva, sem mácula, sem mancha. Glória a Deus, porque Ele nos ama. O Senhor nos ama e Ele nos está nos purificando exatamente para levar nós para o seu reino. E Ele quer que a gente habite na terra, ande na sua justiça, caminhemos exatamente na sua doutrina, buscando o seu reino e a justiça. É tempo, meus irmãos, de nós perseverarmos na palavra de Deus. Hoje tem muitas vozes, hoje existem muitas denominações, mas eu estou hoje chamando a tua atenção que nós temos que perseverar na doutrina de Cristo. Nós temos que ter essa autoridade, nós temos que ter essa consciência, nós temos essa direção que nós não podemos sair das Escrituras Sagradas. Toda a base está nas Escrituras Sagradas, meus irmãos. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Precisamos, e quanto mais o tempo vai se passando, meus irmãos, vai se esfriando o amor, vai aumentando a iniquidade, porque os homens vão se desviando da verdade do Evangelho, vão buscando manjares, vão buscando doutores segundo seus corações. As pessoas estão buscando um evangelho fácil, um evangelho que traz proveitos, um evangelho que traz prosperidade. Os homens estão buscando um evangelho terrestre, um evangelho exatamente para se edificar na terra. Mas o evangelho de Cristo, ele prepara o homem para se encontrar com Deus. O Evangelho de Cristo edifica o homem exatamente na justiça. O Evangelho de Cristo exatamente faz o homem se regenerar. O Evangelho de Cristo é aquele exatamente que edifica o homem para se encontrar com Deus. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo é aquele que faz o homem exercer uma autoridade para andar na verdade, Porque quando nós temos uma autoridade e não se deixamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, e procuramos perseverar em todo momento na doutrina de Cristo, nós temos que perseverar na doutrina de Cristo, meus irmãos, porque o desvio, meu irmão, do Evangelho esfria, mas aquele que persevera até o fim será salvo. O aumento da imoralidade, do desrespeito, a rebeldia contra Deus, o abandono dos princípios morais, meus irmãos. Nós vemos a perversão sexual, a fornicação, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, meus irmãos. E os dias vão ser maus. Os dias são maus, meus irmãos. Mas ainda que o mundo esteja virado, Deus tem um povo santo, Deus tem um povo escolhido, Deus tem um povo exatamente que não mancha as suas vestes e nem contamina o seu coração com os manjares do mundo.
mas um povo santo, um povo separado, um povo exatamente que vive na justiça, glória a Deus, um povo que não mente, um povo que se afasta exatamente de toda a prevaricação, um povo exatamente que foge da aparência do mal, um povo que não contamina os seus olhos nem o seu coração com o escárnio do mundo, mas um povo que tem prazer de andar na lei de Deus, um povo que tem prazer em fazer o bem, um povo que tem prazer em amar o seu próximo como a si mesmo, um povo que tem temor exatamente de Deus e não se desvia dos seus mandamentos nem para a direita nem para a esquerda, um povo adorador que anseia por Cristo em todo momento da sua vida, um povo como Davi dizia: eu louvo o Senhor 7 vezes ao dia, porque é um povo que tem temor de Deus, glória a Deus, ao seu coração anseia, o seu coração deseja, o seu coração tem desejo de ouvir a palavra de Deus, o seu coração tem desejo de estar com aqueles que são de Deus, tem desejo de estar fazendo bem, ele não se aquieta, ele quer estar envolvido exatamente nesta unção do Espírito Santo. É tremendo quando o crente tem esse desejo, aleluia, meu irmão, minha irmã, é tempo exatamente de exercer essa autoridade. Jesus te deu essa autoridade pelo poder do Espírito Santo, ele te deu dom exatamente para começar a perseverar, para expulsar exatamente como Jesus expulsou aquele demônio, daquele homem, aquele demônio imundo, aquele demônio que falou: que temos nós contigo? Nós vemos que a manifestação, porque Satanás, ele não gosta da luz, ele não quer a luz. E eu digo, você pode estar dentro da sua casa, você pode estar em lugares, e eu digo, muitos não querem ouvir de Cristo, porque é uma manifestação das trevas, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E nós vamos orar, você vai orar, porque o poder de Deus está sobre a tua vida, do mesmo jeito que Jesus expulsou aquele demônio daquele homem. Eu digo, nós temos esta autoridade, porque o próprio Senhor nos deu esta autoridade para expulsarmos os demônios e curar os enfermos. Esta autoridade está sobre a tua vida, exerça essa autoridade, começa a orar, começa exatamente a expulsar as trevas da tua casa, começa a pregar. Jesus estava pregando com autoridade, começa a pregar com autoridade dentro do seu lar, dentro da sua casa, começa a pregar com autoridade, deixa as pessoas verem que você tem uma autoridade para falar no nome de Deus, porque as pessoas vão olhar para você como olharam para Jesus e vão dizer: com qual autoridade esse homem fala essas coisas, e se admiravam. Glória a Deus, nós temos esta autoridade do poder de Deus para falar: cala-te, Satanás, saia desta pessoa, aleluia, que Jesus Cristo te liberta, Jesus Cristo te cura. Senhor, que o Senhor mova nesta noite, Pai amado, este milagre, que o Senhor liberte essas vidas, Pai amado, que estão no pecado, que estão no laço, que estão amarradas, que estão nesse desejo impuro, da sensualidade, da pornografia. E todo esse desejo imoral, maligno, seja destruído, mas que o Senhor encha essas almas, Pai amado, deste renovo, deste avivamento, que todo este mal saia da sua vida. Senhor, abençoa cada irmão, a cada ouvinte, que o Senhor, meu Pai, possa trazer a cura e a libertação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Precisamos ter autoridade, meu irmão, minha irmã. Autoridade. Precisamos exercer a autoridade que nos foi designada. Amém? Glória a Deus. Nos foi outorgado esta autoridade. Nós precisamos exercer, glória a Deus, com esta ousadia pelo Espírito Santo. Porque quando você sabe que você tem autoridade e que no mundo espiritual
o poder de Deus, quando você realmente ora, quando você determina, você sabe que as hostes espirituais, elas têm que sair. E essa com autoridade Jesus expulsava. Com autoridade Jesus dizia exatamente para a tempestade se acalmar, e ela se acalmava, porque Jesus tem este poder. E por esse poder que nos foi dado, meu irmão e minha irmã, Deus te deu este poder. Glória a Deus, para você orar, porque nós vivemos pela fé. Nós perseveramos, meus irmãos, perseveramos, e precisamos ter essa vida de perseverança em todo o tempo, uma vida de perseverança. Glória a Deus. Nós precisamos santificar os nossos corações. Antes santificai ao Senhor, Deus em vossos corações. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós precisamos, meus irmãos, santificar o Senhor Deus nos nossos corações. Nosso coração tem que estar santificado, meu irmão, para Deus. Um coração santificado não tem amargura, não tem tristeza, não tem maledicência, não tem fofoca, meus irmãos, não tem desejos impuros, não tem cobiça. Então, nós precisamos deixar esse coração preparados para Deus. E quando o nosso coração está preparado para Deus, meu irmão, ele entra. Glória a Deus. Deus, ele quer conviver conosco em todos os momentos. Por isso que o nosso coração tem que estar santificado. Aleluia. E era isso que Davi fazia. Davi preparava o seu coração. Por isso que Deus dizia que Davi era segundo o seu coração. Ele tinha esse desejo de estar preparado para que Deus manifestasse exatamente em sua vida. E nós precisamos estar perseverando em estar se preparando para estar com Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada ouvinte, a todos que estão ligados conosco neste momento. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Aleluia. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.